Boa noite. Boa noite. Agora eu ouvi. Meus irmãos, não sei vocês quando escutam essa... Aliás, não sei se todos já ouviram essa canção, impossível, eu acho que ninguém nunca tenha ouvido, a menos que você nunca tenha visitado uma igreja evangélica. Sossegai. Certamente muitos de vocês chegaram com muitos anseios, medos, desejos aqui nessa noite. Certamente, talvez por causa das eleições que se aproximam, ou talvez por outros motivos quaisquer. Mas quando a gente ouve essa canção, e a gente lembra do texto lá de Jesus com os discípulos, em Marcos capítulo 10, e a gente vê esse emaranhado de mar no meio do mundo, e você sabe o seguinte, as ondas, elas só vão até onde Deus diz, aqui, né? Tipo, tão bonitas, aquelas ondas, aqueles mares, às vezes grandes, às vezes menores, as ondas só vão até ali, porque Deus assim quer. E às vezes nós colocamos as nossas aflições acima de muitas coisas que nós sabemos a respeito de Deus. Medos do que vai acontecer amanhã, medo do que vai ser o resultado da eleição da semana que vem. Se Deus ele conhece os mares e a onda só vai até onde ele vai, você acha que ele não está controlando também quem vai governar o nosso país nos próximos anos? Se ele controla aquelas ondas, ele não tem poder também para te ajudar nos seus problemas que você está enfrentando? Então pensa nisso enquanto a gente vai ouvir a palavra de Deus hoje. E eu espero que você reflita nessa canção que nós ouvimos, que o mandato de Deus para nós é que nós venhamos a sossegar, né? Não há nada que façamos ou deixamos de fazer que vai mudar o curso da história de Deus, e esse é um dos pontos que nós vamos ver hoje. Hoje é nossa última mensagem sobre, tá aí o tema, você está vendo aqui, o crente, o governo, a política, o que a Bíblia diz. Nós tratamos nos últimos 3 domingos sobre as questões de autoridades, as questões de impostos, qual é o nosso papel como cidadãos crentes nesse mundo, no domingo passado, e hoje especificamente nós vamos falar sobre a relação do crente com as eleições, né? Como é que deve ser os nossos anseios e como é que nós devemos nos portar diante desse momento? Esse é nós temos uma eleição agora, Deus permitindo, daqui a 2 anos temos outra, e daqui a 4 anos outras, e como é que nós devemos nos portar diante disso? As eleições nos diz respeito só de candidatos e de eleitores. Para nós que somos crentes, as eleições diz muito a respeito do nosso coração, de como que nós estamos lidando com isso, quais são os nossos anseios verdadeiros, quais são de fato as nossas expectativas nessa terra e no mundo vindouro. E trazendo para o nosso contexto brasileiro, isso é impossível de não reconhecer que nos últimos anos o povo brasileiro ele se tornou mais político, né? Mais politizado. Hoje quase todo mundo fala sobre política, quase todo mundo fala sobre as eleições que vai acontecer daqui a pouco. Alguns gostam mais, outros gostam menos, alguns não gostam de jeito nenhum, mas a realidade é que o Brasil em si, eu acho que com o avanço das redes sociais, houve um aumento, né, a respeito da fala sobre política. E hoje nós vamos ver como deve ser o nosso comportamento diante das eleições. O que nós devemos esperar do que vai acontecer? E se não acontecer aquilo que nós queremos, como é que nós devemos nos portar também? Então eu queria trazer 3 realidades hoje para nós, talvez muitos não concordem comigo, mas as minhas opiniões elas vão estar o máximo possível baseadas na palavra de Deus. Então, se você discordar do que eu falo, ok, mas não, se for discordar da palavra de Deus, aí é você e Deus, tá bom? Mas eu vou tentar o máximo possível basear aquilo que eu vou falar no que Deus requer de nós como os seus filhos. Eu coloquei alguns textos, talvez você tenha aí no seu esboço os textos que eu escolhi para tratar nessa noite. Eu não vou ter tempo de ler todos. Eu estava até falando para o pastor Timóteo que semana passada o meu esboço deu 3 páginas, né? Porque eu coloco bem resumido e eu preguei quase 1 hora, eu acho. E hoje deu 5 páginas. Então você aguenta aí que 10 horas eu termino. Brincadeira, vou terminar logo. É só para dizer que hoje eu estudei mais. Brincadeira, brincadeira, gente. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essas questões das eleições.
Espero que ao final desse tempo o Senhor possa, de fato, trazer paz ao seu coração, diante desse momento que estamos vivendo, e que nós possamos olhar para o alvo correto. Eu, particularmente, fui muito edificado nesses 4 domingos, tanto pelas 2 pregações do pastor Timóteo e também as 2 pregações que eu preguei, não por mim, mas pelo que eu estudei da palavra de Deus. Então, Deus confortou muito meu coração diante desse tempo, e eu espero também que você saia mais encorajado, independente dos resultados. Nós vamos confiar naquilo que o Senhor está governando a história. Vamos orar, depois nós vamos para frente aqui na nossa pregação. Senhor Deus, obrigado pelo teu grandioso poder. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de saber quem o Senhor é. O Senhor é o Deus que controla todas as coisas. Pai, nós olhamos aqueles mares tão bonitos, aqui principalmente no nosso estado, que temos a oportunidade, o privilégio de termos muitos mares, muitas praias. E aquelas ondas, Senhor Deus, tão bonitas, elas não vão 1 centímetro, nem 1 milímetro além do que o Senhor quer. Assim como o Senhor estava com os discípulos naquele dia, lá no barco ao qual os mares estavam revoltos, e o Senhor controlou os mares, e os discípulos perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? E nós conhecemos o nosso Deus, que até os ventos e o mar lhes obedecem. Então, Deus, enquanto estamos estudando aqui, nós vamos colocar nossa esperança no Deus que controla os fenômenos da natureza, controla os homens governantes, e certamente controlará os nossos próximos anos aqui no Brasil. Que o Senhor possa nos dar encorajamento, Deus, enquanto vivemos. Nós não dependemos primariamente dos homens que governam o nosso país. Nós dependemos primariamente do Senhor. Então, Senhor Deus, nos ajude a termos as concepções corretas, mas, antes de tudo, a esperança correta de estar confiando em Ti. Quando estou pregando aqui, Deus, que os nossos corações estejam apontando para o Senhor. Talvez muitas pessoas não concordarão comigo em algumas coisas, outros serão confortados, mas o meu objetivo maior é glorificar o Teu nome. Então, prepare o nosso coração para olhar com a motivação correta, Deus, tudo que vamos ver aqui. Em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que ver que diferente da esperança do mundo, nós temos uma esperança diferente desse mundo, uma viva esperança, como nós vimos na semana passada. Então, o que eu vou falar aqui, eu não espero que os descrentes entendam isso aqui, tá certo? Eu espero que os crentes entendam isso. O meu desejo é que você não vá cobrar que uma pessoa que é ímpia viva desse jeito aqui que nós esperamos. Então não chegue lá no seu trabalho amanhã, você tem que ser assim. Não, eu espero que você seja confortado pelo que nós vamos ver aqui, mas principalmente você tenha uma atitude correta. Nós estamos aí às vésperas, né? Próximo domingo já é eleição. Certamente, talvez uma hora dessa a gente já saiba até mesmo, se for da vontade de Deus, quem vai governar o nosso país nos próximos 4 anos, quem vai governar o nosso estado, quem vai ser os nossos deputados, senadores, mas isso não importa para nós. Importa é aonde nós estamos colocando a nossa confiança, certo? Então, eu separei aqui 3 pontos, destaquei 3 pontos desse assunto que é tão denso. Eu tive que cortar muitas coisas aqui do que eu ia falar, mas e também falar para vocês que no final eu vou mandar lá no grupo da igreja para vocês um artigo de 10 pontos que nós deveríamos considerar para o voto. Então, eu não vou falar diretamente do voto aqui, como para os crentes. Mas, se você quer ter um parâmetro para votar, eu vou separar um artigo que o pastor Timóteo me mandou em inglês, eu traduzi lá e vou mandar lá no grupo da igreja para vocês lerem e considerarem o seu coração quando vocês começarem em voto. Então, eu não vou falar nada hoje sobre voto, quero falar mais sobre motivações aqui, tá bom? Nosso primeiro ponto que eu queria que nós entendêssemos é: as eleições não mudarão o curso da história de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente. Se você está achando que no próximo domingo você tem a ousadia de mudar a história do Brasil, eu tenho uma triste notícia para lhe dar: você não vai mudar a história do Brasil. Você não vai mudar o curso da história de Deus aqui no nosso país. O que Deus vai fazer conosco Ele vai nos usar como instrumento, tanto a nós como os ímpios, para cumprir a história dele nesse nosso país aqui.
Uma das coisas mais comuns que nós vemos na história é o homem querendo tomar o curso da história das mãos de Deus. Isso é mais comum que a gente vai ver. Aonde foi que isso começou? Quem chuta? Gênesis, lá no jardim, né? Gênesis 3. O que aconteceu lá com Eva? Ouviu lá a conversa da serpente? Rapaz, é verdade que Deus disse isso? É verdade que Deus disse para vocês não comerem dessa fruta? Aí Eva disse, não, né, nem para tocar, né? Já foi mudando aí. O que a serpente ali, no caso Satanás, estava querendo fazer com Eva? Mudar o curso da história de Deus. Deus disse algo para Adão e Eva, Satanás veio lá e queria mudar o curso da história de Deus. Mas Deus não foi pego de surpresa por eles. Então a gente vê isso desde o pecado, desde o Éden, desde a queda. A gente vê que o homem ele quer tomar o curso da história das mãos de Deus. Não, rapaz, Deus disse, né, que a gente não poderia comer, mas vamos provar aqui, talvez Deus não seja tão sábio assim como ele diz. Eu vou fazer a minha história, né? Então Eva, ali junto com seu esposo, resolveram tomar o curso da história da mão de Deus, e a partir daí, tudo que acontece no mundo, nós vamos ver que diversas vezes o homem ele quis tomar a história das mãos de Deus. A gente vai ver isso vez após vez. Hoje nós vimos na EBD, o livro de Juízes, até que o gesto da era é assim, porque o homem sempre vai querer fazer aquele ciclo de Deus vai abençoar o homem vai desobedecer, depois Deus vai lá de novo e trabalha na história, abençoa o homem vai desobedecer. Sempre o homem quis tomar o curso da história da mão de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar hoje é que nós, nessas eleições, as eleições que vai acontecer no nosso país no próximo domingo, elas não mudarão o curso da história de Deus. Eu coloquei alguns trechos aí nesse primeiro ponto, mas eu destaquei o trecho, um versículo principal de Gênesis 50, 20. A gente vai ver daqui a pouco um pouco da história de José, né? Como nós vimos também nos gestos nos raízes da fé, e também vimos ano passado, quando nós pregamos sobre os patriarcas, que como que Deus trabalhou naquela história de José. Uma história assim que tinha tudo para dar errado, uma história que tinha, ao que parece assim, os irmãos dele tinham feito um trabalho excelente de vender, simular que ele morreu e tudo, mas no final das contas os irmãos dele estavam apenas trabalhando para cumprir o plano de Deus. Gênesis capítulo 45, os versículos 5 e 8, quando a gente olha essa história de José, os irmãos dele se assustam com o que vem, né? Quando eles chegam diante de José, eles tomam um susto que José diz que é ele, eu sou José. O que acontece com eles? Eles achavam que a história ali acabou lá quando eles venderam o irmão para o Egito. Eles achavam que eles tinham conseguido ter êxito. Não, a gente pegou a túnica de José, molhou lá de sangue, entregou para o pai, tudo. Na cabeça deles estava tudo resolvido, José estava morto. Mas quando eles se revelam lá, quando José se revela para eles, eles tomam um susto. Mas a perspectiva de José é totalmente diferente. Talvez muitos de vocês ficam pensando no coração, rapaz, se eu fosse José, né? Talvez alguém tenha pensado, se eu fosse José, eles iam pelo menos, eu não ia matar eles não, mas ia ser meu escravo no Egito. Mas José, ele não tem essa perspectiva. Eu não sei como que, humanamente falando, José chegou a essa conclusão, mas obviamente que era Deus trabalhando ali. José sabia exatamente que era Deus trabalhando no curso da história. Se você estivesse no lugar de José, talvez, quando você chegasse lá no Egito, ia se sentir logo a sua autojustiça, ia logo dizer assim, rapaz, porque eu estava só obedecendo meu pai e eu vim parar aqui. Mas José não, José passou pelo Egito, José foi lá injustiçado pela aquela esposa de Potifar, José foi para a prisão, depois de todo aquele tempo de sofrimento, quando José se revela para os seus irmãos, Gênesis 45, versículos 5 a 8, ele diz algo interessante. Ele diz assim, agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, porque por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fossem conservados
para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Interessante a perspectiva de José, irmãos. José, ele tinha na mente dele as promessas de Deus. Como é que eu sei disso? Quando ele fala que Deus não apenas tinha levado ele lá para preservar a vida, mas ele diz uma palavra muito interessante. Quem consegue dizer que palavra é essa? Destacar, quem está vindo na EBD, quem conseguiria, ou então quem lembra dos patriarcas lá, qual é a palavra que destaca aí? Quem chuta? Remanescente. Olha o que José diz aí. Para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra. José não estava apenas se preocupando com o povo egípcio. Ele estava se preocupando também com o povo de Israel. Porque ele diz assim, para que Deus conservasse para vocês um remanescente na terra. Vocês, o povo egípcio. Porque Deus tinha as promessas dele para um remanescente que viria do povo de Israel. E José tinha isso na cabeça, muito antes de vir um remanescente, que a gente vai ver mais na frente. José tinha isso em mente, as promessas de Deus. Então, a perspectiva de José em relação a isso é que eles não podiam mudar a história de Deus. Vocês foram simplesmente instrumentos de Deus. E ele ainda diz algo muito interessante no começo, ele diz, não fiquem tristes nem irritados. Quem deveria estar triste e irritado era José, mas ele disse para os irmãos, não fiquem tristes nem irritados. Vocês são apenas instrumentos na mão de Deus, para cumprir a promessa de Deus. Então, certamente, quando nós olhamos para a história atual do nosso país, nós não iremos mudar a história do nosso Brasil. Nós temos nossas responsabilidades, vamos ver isso um pouco mais à frente, mas o voto que nós vamos colocar lá naquela urna no domingo não vai ser o voto que vai mudar o Brasil. Eu tenho essa triste notícia para você. E aí, nós temos lá no final, depois que o pai de José morre, os irmãos ainda ficam com medo, incrédulo, e José confirma. Capítulo 50, versículo 20, José confirma que ele tinha, de fato, em mente que aquilo era verdade. Não foi só um momento de emoção. José, ele sabia que aquilo que ele estava dizendo para os seus irmãos era verdade, do fato de ele confiar que Deus era o Deus que guiava a história. Deus era o Deus que tinha já escrito a sua história e eles estavam apenas cumprindo aquilo que Deus queria. Gênesis 50, 20, eles dizem, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. José tinha a perspectiva correta. Deus usou uma situação de possível tragédia para cumprir os seus propósitos na história da redenção. Mais à frente, a gente vê também uma história de um homem ímpio, lá na Babilônia, depois que o povo é levado para o cativeiro babilônico. Daniel, especificamente, se destaca. E quando chega no capítulo 4, a gente vê a história de um homem chamado Nabucodonosor, um rei ímpio da Babilônia. Tinha construído coisas belíssimas, coisas maravilhosas, e chega um momento que ele diz assim, olha só o que as minhas mãos construíram. Que coisa mais bela, esses palácios, essas maravilhas da Babilônia. E aí Deus olha simplesmente para ele e, tipo, como se fosse assim, coitado, não sabe o que está dizendo. Deus, ele coloca aquele homem como uma besta de fato. É como se ele tivesse ficado no meio do nada, comendo capim. O texto vai dizer que Nabucodonosor de fato foi tido como uma besta do campo. Imagina, aquele homem deve ter ficado com um semblante terrível. Mas tem um texto específico que se destaca para mim. Você pode olhar isso, mas na sua leitura em casa, eu coloquei aí também a referência, Daniel capítulo 4, os versículos 28 ao 37, você vê essa história, mas tem um versículo específico que se destaca lá. Quando chega no versículo 25, Daniel capítulo 4, versículo 25, Nabucodonosor contando a história, ele diz que Deus, ele fez aquilo com ele. E ele diz, olha só o que ele diz no final do versículo. Ele diz assim, para que ele soubesse
que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Esse trecho é fantástico, irmãos. Se você olhar isso aqui, e o Deus que você serve, Ele tem poder sobre todos os reinos desse mundo. E não existe um vereador da menor cidade do mundo que não seja Deus que coloque lá. Deus não iria também tomar conta do nosso país? Então, no próximo domingo, ou daqui a um mês, se tiver segundo turno, o presidente, o governador que assumir nosso país, é o nosso Deus, que governa sobre todo mundo, que dá a quem Ele quer. Isso deveria nos trazer um conforto grandioso. Para muitos, você pode estar pensando, se fulano de tal assumir, eu perco meu emprego, se ciclano de tal assumir, a gente vai ser perseguido, isso e aquilo outro, e aquilo outro. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Isso deve ser o que deve nos encorajar. Por mais que seja um governador, um presidente, deputado federal, estadual, senador que vai entrar lá, nós devemos estar com o nosso coração tranquilos e saber que nós não vamos mudar a história do mundo, muito menos eles. Eles estão ali, como nós vimos, eles são autoridades que Deus vai colocar lá. E Deus é quem guia o curso da história total. A história de Nabucodonosor, eu destaco duas coisas que nós aprendemos. Primeiro, a história nos ensina que nós somos, de fato, humilhados quando queremos mudar a história. Porque quando queremos tomar das mãos de Deus o poder da história das nossas vidas, nós vemos que nós não temos esse poder, então isso nos humilha. Eu queria muito fazer algo diferente, eu queria muito ter o poder de fazer isso. Quantos de nós não queríamos ter o poder de mudar a história? Certamente todos. Isso nos humilha. Mas também traz conforto. Por que traz conforto? Por saber que Deus jamais permitirá que qualquer ser humano no mundo mude o curso da história. Ele vai cumprir a história do jeito que Ele disse na sua palavra. Vai chegar um momento que nós sabemos que Ele tem planos de paz para nós. Não é planos terrenos aqui, de bem, mas é planos de bem eternos. E esse plano Ele vai cumprir. Isso nos conforta. Diante disso, nós vemos então o segundo ponto. As eleições não definem a identidade do cristão. Ora, se nós não temos o poder de mudar a história, muito menos qualquer eleição, qualquer política do mundo tem o poder para definir quem somos. Não tem esse poder. Não é muito comum na história as pessoas acharem que alguém é salvo por adequação a qualquer tipo de regra criadas por homens. O que nós já podemos destacar que vimos já no meio desse mundo? Você já viu pessoa dizer que mulher que corta cabelo ou veste calça, se veste desse jeito, daquele tipo ou outro, ela não é salva? Você já viu, eu vi uma igreja recentemente que disciplinou um pastor, afastou um pastor, porque ele foi com a sua família na praia, passar férias. E esse cara não era digno, né? Então eu já teria que ter saído também, né? Se fosse esse caso. A igreja retirou o pastor de lá, porque disse não, que o pastor ia à praia com a sua esposa e seus filhos, curtir um tempo de lazer, é pecado. Outra coisa que nós vemos também, homem que não anda de roupa social não é crente, já viu? Então eu já estou perdido, né? Não deveria nem ser crente, principalmente pastor. O pastor tem que pregar de paletó, de gravata e tudo, porque se não pregar não vale a mensagem. Tem até um hino que eu já vi, né? Fala paletó, né? Não sei se vocês já viram, que o irmão fez um hino, fez uma brincadeira. Então se é o paletó que faz a diferença, então bota o paletó para pregar. Mas já tem esse tipo de gente que se você não prega de roupa social e não anda de roupa social, você não é crente. Outra coisa que nós vemos também, crente que ouve determinado tipo de música ou come determinado tipo de comida está em pecado. Já viram essa? Se você ouve determinado tipo de música, rapaz, você está ouvindo música do mundo, você está comendo tipo camarão é pecado. Quem está cometendo pecado aí, comendo camarão? Eita, vamos conversar depois, tá bom? Brincadeira, a gente não tem esse pensamento. Mas sim, existe isso. Esse tipo de pensamento ainda existe. E dentre muitas outras coisas que talvez você está lembrando aí na sua cabeça.
O nome disso é legalismo. Você colocar, e eu preguei sobre isso aqui, sobre legalismo, né? Quando estava pregando na série sobre Tito. Você colocar um peso sobre uma pessoa ou exigir dela uma coisa que a Bíblia não exige é legalismo. E quando você associa a salvação de alguém a qualquer coisa desse tipo, já não é apenas legalismo, é heresia. Isso é heresia. Você dizer que fulano de tal, ele não é salvo porque ele não usa determinado tipo de roupa, isso é heresia. Você pode simplesmente dizer, irmão, você deveria usar tipo de roupa assim, e não atrelar a roupa dele à salvação. Isso é legalismo, você está querendo colocar um peso sobre ele. Mas quando você determina que ele só é salvo se ele fizer isso, isso é heresia. Você está colocando uma coisa na Bíblia que Deus não existe, que Deus não exige, que Deus não diz. E quando se trata de questões políticas, quando nós associamos fulano de tal ou ciclano de tal ao representante cristão, isso é heresia também. Tipo, se eu votar no fulano de tal, eu sou crente. Esse aí é bom. Mas se eu votar no outro, rapaz, você não é crente não. A pergunta é, onde é que está isso na Bíblia? Que eu sou salvo se eu votar em candidato A ou B? Eu sou mais sábio do que Deus? Sou eu? É um deputado ou presidente ou governador que vai definir a salvação de alguém? Eu espero que se alguém tiver esse pensamento hoje, seja só ignorância e a gente mude, baseado na Bíblia, né? Mas, colocar um peso sobre alguém relacionado à política, ao candidato, que Deus não coloca, isso é heresia. Então nós temos que ter cuidado. E esse é o meu segundo ponto. As eleições não definem a identidade do cristão. Essa eleição não vai definir quem você é. Não vai definir quem você deixa de ser em Cristo Jesus. Eu coloquei o texto aí de Efésios capítulo 1, os versículos 3 ao 14. Se você puder ler em casa depois, se você fizer um exercício muito legal, destaca lá nesse trecho, eu vou mostrar aqui para você alguns, mas tem muitos outros. Se você puder fazer até melhor, leia a carta aos Efésios inteira e destaque lá quem Deus diz que você é. Destaque na carta aos Efésios o que Deus fala que você é. Você vai destacando lá. Você é isso, 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 isso. Destaca, faça esse exercício para você ver. Isso vai te ajudar primeiro a não colocar um peso sobre as pessoas e vai trazer uma imagem também correta de você, que muitas vezes nós temos imagens erradas a respeito de nós mesmos. O trecho de Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 14, eu não vou ler também, eu ainda tenho muito texto aqui para frente, mas tem algumas coisas que, quando nós olhamos esse trecho, nós vemos que é interessante a nosso respeito. Primeiro nós vemos no trecho que Deus, Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos, e isso não é uma questão de privilégio, isso é uma questão também de humilhação. No meio de tantos pecadores, Deus me escolheu para ser salvo. Isso é maravilhoso. Outra coisa também que nós vemos no trecho é que Ele nos fez santos e irrepreensíveis. Ele exige de nós que sejamos santos e irrepreensíveis, mas nessa questão aqui de posicionamento, quando Deus olha para nós, um Deus santo, Ele não vê alguém que é punível de pecado e não vê alguém que é perdido. Aos olhos de Deus, nós que colocamos a nossa confiança em Cristo, nós somos santos e irrepreensíveis. No dia do julgamento de Deus sobre esse mundo inteiro, Ele vai olhar para nós e Ele não vai ver punição, porque Cristo pagou por nós. Ele foi punido em nosso lugar. Ele pagou por todos os nossos pecados. Outra coisa que nós vemos também é que nós somos adotados. Olha aí, nós que estávamos perdidos. Nós somos adotados na família de Deus. Independente do que aconteça nesse mundo, se nós percamos os nossos pais, se nós somos abandonados, o grande Deus, Criador desse mundo, Ele nos adota como filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. Independente do o que quer que aconteça na sua vida, mesmo que você não tenha tido os pais presentes, existe um Deus que te adota como filho. E sabe quando é que esse Deus vai deixar de ter você como filho? Nunca. Isso é fantástico também. Outra coisa que nós vemos é que somos remidos ou redimidos. Os nossos pecados foram totalmente pagos. Chega lá no final da sua lista de pecados, Satanás ele vai olhar, como dizia Martinho Lutero,
e ele vai ler toda a lista de pecados, no final ele vai ver, pago. Jesus pagou tudo, é o que Paulo vai dizer lá em Colossenses. O escrito de dívida em nosso nome, ele rasgou. Sabe a comanda, quando você vai no restaurante? A comanda lá, a cara que você pega, é como se você chegasse lá no caixa e alguém dissesse, não, alguém pagou. Quando você pega o escrito de dívida, todos os seus pecados diante de Deus, aquilo ali foi rasgado por meio do sacrifício de Jesus. Nós somos redimidos. Nós somos também herança de Deus. E nós somos finalmente selados pelo Espírito Santo. Nós temos essa maravilhosa garantia. Não há nada, seja uma eleição, seja uma decisão que você tome, não há nada que tire esse selo de você, que é o selo do Espírito. Se você colocou a sua confiança em Jesus, não é candidato A, B, C, não é eleição, não é trabalho, não é profissão, não é nada, não é cor, não é classe social, nada que te define. O que vai te definir é o que Jesus fez por você. Isso é uma garantia dele. Ele selou você com o Espírito. Ele selou você com o Espírito. Aí ele diz, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de que nós, até o dia que estivermos diante de Cristo, nada pode nos tirar a nossa salvação. Nada. Nada mesmo. Agora, quando nós olhamos também aqui, talvez, como eu falei, né, pode ser que muitas pessoas falem coisas desse tipo, associar alguém a alguma classe política, por ignorância. A gente tem que entender uma coisa, nem todo mundo sabe o quanto a gente sabe. Às vezes você sabe um pouco mais de política do que alguém, às vezes você sabe um pouco mais de ideologias do que alguém, e aí você simplesmente diz assim, fulano de tal não sabe tão quanto eu, então ele não serve para ser crente. Não é isso. Nem todo mundo vai saber o quanto que você sabe, e às vezes alguém vai saber mais que você. Isso é natural. Deus não ensinou tudo para todo mundo, e ninguém vai saber tudo. Então, em questão de política, se você sabe mais do que alguém, ou se você sabe menos, seja humilde. Quando for conversar com as pessoas ou associar as pessoas. Não associe a salvação de alguém a algo que ele sabe ou algo que ele não sabe. Use isso também para a humildade, para quebrantar o seu coração. Se você não sabe, peça ajuda, se acha que deve. E se você sabe e acha que sabe e quer ajudar alguém, saiba como fazer isso com humildade. Então, esse é o nosso segundo ponto. As eleições não definem a nossa identidade como crente. Elas não definem. Tire esse peso sobre você. Não é em quem você vai votar que vai fazer você mais ou menos crente. Se você vai votar em alguém, vote com convicção. Mas não ache que isso vai te fazer menos ou mais cristão do que o outro. Tá bom? E o terceiro ponto é: as eleições não trarão redenção ao mundo. Outra notícia triste, né? Também para alguns. As eleições não trarão redenção ao mundo. A gente vê no texto lá de Apocalipse 19, já chegando no final de todos aqueles eventos escatológicos, quando a gente vê ali no final, Jesus, ele vem como aquele que tem todo o poder. E nós vemos que, no final das contas, o único que é colocado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o Senhor Jesus. Nós, como cristãos, sabemos que há uma esperança muito maior para os salvos. Nós devemos ter isso em mente, que há uma esperança muito maior para nós do que nesse mundo. Não há nada nesse mundo que poderá acelerar essa redenção futura. Nada. Infelizmente, né? Nós queríamos estar com o nosso Redentor o mais breve possível, mas não há nada que possamos fazer. Ele governa a história, como eu já falei. Nós temos nossas responsabilidades. Como vimos na semana passada, nós temos a responsabilidade de sermos bons cidadãos dos céus, vivendo na terra. Nós temos a responsabilidade de darmos excelentes testemunhos no trabalho, na vida diária, com família, com vizinhos. Nós temos nossa responsabilidade, sim. Mas isso não significa que a nossa esperança está focada nesse mundo. Lembra do trecho lá de João, que nós lemos? Não ameis o mundo. Nós não devemos
colocar as nossas esperanças e amores nesse mundo. Por que nós devemos? Porque o mundo é passageiro, como João disse. Então nós temos uma certeza de que em algum momento esse mundo ele vai findar, vai passar. E só existe um, e não é nenhum dos nossos governantes passados, presentes ou futuros, que vão reinar eternamente. Só o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo aqui nesse lar passageiro, mas aguardando o verdadeiro lar. Estar com o nosso Salvador no verdadeiro lar. Nós vamos fazer o possível para glorificar o nome de Deus aqui? Vamos. Isso não quer dizer que não entenda que porque o fato que eu estou tirando as suas expectativas desse mundo, você não tem responsabilidade de tentar fazer o melhor que pode aqui. Você tem essa responsabilidade. Nós queremos glorificar o nome de Deus aqui, nós queremos fazer o melhor para Deus enquanto estamos vivendo aqui como bons cristãos, mas lembrando sempre que esse não é o nosso lar definitivo. Não é. Com vistas no lar celestial, nós vamos sossegar na esperança do verdadeiro, infalível e eterno governante. Quando nós olhamos para o lar celestial, para o nosso lar futuro e eterno, nós iremos descansar, sossegar na esperança do verdadeiro, infalível e eterno governante. Eu estava na segunda-feira pensando já sobre essa mensagem que eu ia pregar hoje, e aí eu falei com o Wellington, tu conhece aquela música Sossegai? Eu estava saindo da casa do pastor Timóteo, aí eu botei essa música para ir ouvindo para casa, e eu lembrei dessa canção, né, e de fato é muito confortante de você ouvir do Senhor Jesus, sossegai, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E então, lembre-se que enquanto você está vivendo aqui, fazendo o máximo possível para testemunhar da pessoa de Deus, até mesmo se você for um político, isso não impede de você fazer o máximo possível para a glória de Deus, porém, a sua esperança maior, ela está no verdadeiro, infalível e eterno governante, que é o Senhor Jesus. Veja o que diz no versículo 16, quando ele está descrevendo quem é aquele verdadeiro guerreiro que está em Apocalipse 19, ele diz: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós podemos ler junto esse versículo? Vamos lá? No seu manto. Esse é o nosso eterno governante. Todos esses reis desse mundo, todos os governantes desse mundo, todos os senhores, trabalhadores desse mundo, Ele está sobre todos. Ele está sobre todos esses homens. Ele está governando todos eles. Todos eles, não há nenhum que sobressaia ao nosso Deus. Aquele a qual nós estamos esperando. Eu lembrei mais uma vez da citação que João Calvino falou sobre quando nós olhamos para esse mundo com esperanças aqui terrenas. E ele diz: a verdadeira felicidade que Deus oferece a seus filhos é a vida eterna. Portanto, constitui-nos algo vergonhoso quando nos deixamos emaranhar por este mundo, o qual, com todos os seus benefícios, tão depressa se desvanece. Nós devemos colocar as nossas esperanças no lugar correto. As eleições, infelizmente, não trarão redenção a esse mundo. O Senhor Jesus, sim, Ele vai vir um dia e de uma vez por toda, Ele vai trazer redenção a esse mundo caído. Algumas aplicações para nós. Aqui eu quero trazer algumas aplicações bem práticas em relação a esta próxima semana. Eu posso até mandar para vocês também isso aqui, para você orar sobre isso e estar junto com a sua família pensando sobre esses pontos. Primeira coisa que nós temos que lembrar: vote, mas não espere que o fato de você escolher vai mudar o curso da história. Vote. Exerça o seu direito de cidadão brasileiro. Isso é um privilégio de você votar. Mas não espere que o fato de você ir votar, o fato de você escolher alguém, quer que seja A ou B, vai mudar o curso da história. Não vai. Infelizmente não vai. Vote. Segundo, vote. Mas não coloque um peso sobre isso que Deus não coloca.
Não coloca um peso sobre a eleição que Deus não coloca. Isso é importante, você definir governantes é importante. Mas saiba que não é o seu voto ou o seu candidato que vai te definir. Não é o fato de você escolher A ou B que você vai deixar de ser crente ou vai ser crente. Tá certo? Não é isso que vai te definir. O que vai definir é o que nós vemos lá na palavra de Deus, o que Deus diz a seu respeito. Vote, mas não espere dos candidatos algo que eles não podem dar. Esse é um ponto também para nós. Você pode escolher o melhor candidato possível, mas ele vai falhar. Em algum momento ele vai falhar. Seja com você, ele pode tomar uma decisão que para você é legal, mas o cara do lado, não, isso aí foi horrível para mim. Ele vai falhar. Não tem como. Num país de 215 milhões de habitantes, é impossível ele agradar a todos, principalmente os crentes. Nós temos um padrão da palavra de Deus e certamente ele vai falhar. E aqui eu quero colocar para você alguns princípios para você pensar sobre a questão de voto. Primeiro vote para a glória de Deus. Como assim, pastor? 1 Coríntios capítulo 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Votar é qualquer outra coisa? Então você tem que votar para a glória de Deus. Vá votar lá, em oração, esperando que Deus de fato possa usar esses homens para cumprir o projeto dele nessa terra, mas faça isso com a motivação correta, para glorificar o nome de Deus. Não esperando deles algo que eles não podem dar. A segunda coisa vote em espírito de oração por aqueles que serão eleitos. Lembrando de 1 Tessalonicenses 5,17, de orar sem cessar, e 1 Timóteo 2, quando ele diz para nós fazermos orações por aqueles que estão imbuídos de autoridade, né? Que Deus coloca autoridade. Então orem por esses homens, seja você concordando ou não, mas orem por eles. Nós precisamos orar para que Deus alcance esses homens e mulheres que vão governar o nosso país nos próximos anos. Eles precisam de oração, eles precisam ser alcançados também pela graça de Deus. Esses homens precisam de salvação, homens e mulheres, né? Terceiro, lembre-se que todos os eleitos são pecadores e falharão em alguns aspectos. Todos os que serão eleitos são pecadores. Não existe nenhum perfeito. Eles falharão com você, pode esperar, tá certo? Em algum momento, por mais que você ache que é um candidato bom, mas ele vai falhar. Então eles são pecadores, assim como nós somos. Nós falhamos, né? Todo dia. Eles também falharão. Em alguns momentos essas falhas elas nos atingirão e serão mais duras, mas em alguns momentos eles vão falhar, com certeza. Quarto, pense sempre no bem de todos e não apenas nos seus interesses. Isso é uma coisa interessante quando se pensar em votar. Às vezes nós queremos pensar só no que é nosso, né? Tipo, eu vou votar em fulano de tal porque isso é bom para mim. Não, mas use um princípio da palavra de Deus também para isso. Pensa no bem comum. Quem é que tem oferecido, por mais que eu saiba que vai falhar, mas quem tem oferecido, de fato, concreto, projetos que podem abençoar outras pessoas também, não só a mim, não só sendo egoísta. Então pensa também nesse princípio de Filipenses capítulo 2, de fazer as coisas pensando nos outros também. E por último, mantenha sempre a esperança no lugar correto. Quando você for votar, esteja em espírito de oração. Quando estiver ali naquela urna, ore. Ao sair também ore. Mas coloque a sua esperança no lugar correto. Nossa esperança é no lar eterno. Aguardando aquele que vai vir governar eternamente sobre esse mundo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos esperando Ele. Quero concluir com esse versículo de Tito 2,13, para que nós possamos colocar as esperanças no lugar correto, que ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais do que qualquer resultado de eleição, a nossa maior esperança, nosso maior anseio deve ser o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos com Ele, não precisamos mais votar, Ele nos elegeu, né? E nós vamos estar com Ele. Isso é um privilégio para nós. Nós não precisamos escolher porque Ele é perfeito. Ele não vai falhar conosco, Ele vai cumprir as suas promessas do jeitinho que Ele disse, Ele vai cumprir. Tudo o que Ele disse, nós podemos ter certeza que Ele vai cumprir. Isso é maravilhoso. Essas dores, esses sofrimentos dessa terra,
essas dificuldades, essas ansiedades, elas vão passar. E nós estaremos com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores governando perfeitamente. Então, no domingo, coloque os seus pensamentos, as suas orações, as suas esperanças no lugar correto. Espere do Senhor, somente do Senhor, aquilo que a palavra dele diz. Os governantes da nossa terra, eles são falhos. Nós vamos escolher e esperamos que Deus use esses homens para o bem comum. É a nossa esperança. Nós também não queremos sofrimento, não. Tá certo? Nós não estamos querendo que a gente sofra, não. Tomara que os próximos governantes tragam momentos de prosperidade para o nosso Brasil, momentos de paz. É a nossa esperança. Mas se eles falharem, não vai ser surpresa para nós. E se eles falharem, que certamente vão falhar em algum aspecto, nós temos uma esperança muito maior, que é de estar com o nosso Salvador. Se você está aqui ainda e você não tem essa esperança de saber que um dia tudo isso vai findar e o nosso Salvador vai levar os seus eleitos para estar com Ele, se você não tem essa certeza, coloque a sua certeza hoje no Salvador Jesus Cristo. Se você vai, semana que vem, eleger alguns, saiba que o Senhor Jesus, Ele elege aqueles que Ele quer salvar. Se você está entendendo o Evangelho, você quer colocar sua confiança nele, você pode ser um eleito pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é um privilégio. Você ser salvo, herança, você ter todos os seus pecados pagos por aquele que governa todo esse mundo. Isso é um privilégio maravilhoso. Então, se você ainda não conhece esse Deus, coloque a sua confiança nele nessa noite. Nos procure no final do culto, converse conosco sobre sua salvação, sobre a sua eternidade. A maior escolha da sua vida não é o próximo presidente do Brasil, mas é onde você vai passar a sua eternidade. Aonde é que você vai quando você fechar os olhos nesse mundo? Essa é a maior escolha. Que Deus possa aplicar a sua palavra no seu coração e que, se for da vontade de Deus, você possa se dobrar a Ele nessa noite. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela esperança maravilhosa que o Senhor nos dá. Pedimos que haja, Senhor Deus, convicção de salvação nessa noite àqueles que ainda não são salvos. Aqueles que já colocaram a sua esperança no Senhor, domingo nós estaremos mais uma vez sendo usados pelo Senhor para eleger os governantes do nosso país. Que o nosso coração possa estar tranquilo, sossegar no Senhor. Que nós possamos saber que o Deus que governa os mares, os ventos e toda a natureza também governa o nosso país. E não há nada que aconteça fora da tua vontade, Deus. Nos ajude a cumprir a tua vontade debaixo de oração, com o coração contrito. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos cidadãos exemplares nesse mundo. E Deus, pela tua graça também, use os próximos eleitos para governar o nosso país, para trazer, Senhor Deus, benefício para o povo. Que a tua graça comum possa usar esses homens e mulheres para isso. E que nós possamos, Deus, de fato, ansiar urgentemente que o Senhor venha governar as nossas vidas eternamente. Esse é o nosso anseio, em nome de Jesus. Amém.